Gente, eu quero que você que trouxe a sua Bíblia, abra ela comigo. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 25 apenas, vai ser a base da nossa pregação de hoje. Mateus 7, versículo 25, você que trouxe Bíblia, abre ela. Se tem alguém do seu lado que está sem Bíblia, coloca a sua Bíblia do lado aí para ler com ele. Vamos agir de comunhão. Se tem alguém com dificuldade de abrir, ajuda. Vamos ser um só corpo, gente. Isso é comunhão. Nos diz assim a palavra do Senhor: e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Amém? Meus amados, o que eu quero conversar com vocês nessa noite se baseia numa parábola de Jesus, comparando duas casas. E nessa história, o que é essa casa? Por que caramba Jesus está falando de casa? A casa é a minha e a sua vida. Jesus faz uma comparação, uma analogia interessante, comparando a minha vida, a sua vida, a uma casa. E realmente, quando paramos para pensar, essa comparação torna-se muito interessante. Porque uma casa é algo que tem um projeto que leva determinado tempo para ser feito, e após o projeto, a casa é construída, é formada, é levantada de pouco a pouco, até que ela se alinhe com o que foi projetado. E o que isso tem a ver com a sua vida? Eu quero te contar uma coisinha nessa noite. Você é um projeto nas mãos de Deus. Existe um Deus no céu que tem vários empregos. Quando veio para a terra foi carpinteiro, sabia? Mas esse Deus, ele também é arquiteto. Esse Deus arquitetou a minha e a sua vida. E para cada um de nós, esse Deus tem um projeto. E esse projeto se chama chamado. Olha, eu não sei como você entrou aqui, eu não sei o que já te disseram nessa vida, eu não sei o que você já passou, eu não te conheço, não sei qual é a sua situação. Mas independente de qual seja a sua situação, independente do que você está passando, uma coisa eu te afirmo sem medo: Deus tem projetos na sua vida. Deus tem chamado na sua vida. Eu não sei para quê, mas quando olho com os olhos da fé, olho para essa igreja e vejo intercessores, vejo pregadores, vejo levitas, vejo profetas da casa de Deus. Todos vocês aqui são projetos da mão de Deus. Antes da fundação do mundo, Deus já havia arquitetado um projeto para a vida de cada um. Até mesmo para você, que muitas vezes sua própria família diz que você é um fracasso. Pessoas olharam para você e disseram que você não é capaz de nada. Nas mãos desse arquiteto, ele diz assim: calma, que você é meu projeto mais perfeito. Você é meu amado, você é minha amada. Deus tem projeto na vida de cada um. A questão é que um projeto não se torna realidade do dia para a noite. Não é como se eu fosse hoje estar aqui e de repente amanhã acontece uma reviravolta na minha vida e do nada eu estou lá no topo e alcanço todos os meus sonhos. Não é assim que acontece. Bem queria eu, né? Isso é maravilhoso. Mas não é assim que a banda toca. Uma casa é edificada com o passar de tempo. Você faz o alicerce, sobe as paredes. Não tem como subir um teto sem ter parede. Tudo tem seu devido tempo. Tudo é feito com muita calma, para que no final tudo se alinhe ao projeto. Tudo há de ser feito na ordem certa e no tempo certo. E talvez hoje você olhe para a sua vida e diga assim: cara, eu sou um fracasso. Para que eu sirvo nessa vida? Tudo que eu tentei dá errado. Mas você já parou para pensar no ponto que talvez você seja só um projeto que ainda não está pronto? Você já parou para pensar que você ainda está em espaço de obra, você ainda está em tempo de obras? E sabe, amados, é difícil olhar para uma casa que está em obra e ver beleza. É difícil você olhar para uma casa que está sendo construída e conseguir imaginar o que ela é, o que ela há de ser. E é por isso que você tem que confiar no projeto do arquiteto. Talvez você olhe para a sua vida hoje e não veja sentido algum. Talvez você olhe para a sua vida hoje e não veja nada dando certo.
Mas quando você começa a confiar num arquiteto chamado Jesus de Nazaré, você começa a entender o sentido das coisas. Você começa a entender por que tais coisas estão sendo feitas de determinadas formas. E às vezes até mesmo depois da casa pronta, é necessário uma reforma para que melhore. A palavra vai dizer que nós somos como ramos de uma videira, e quando não damos fruto, ou quando damos fruto, na verdade, quando damos fruto, o Senhor nos poda para que demos mais fruto. E a poda consiste em cortar pedaços da planta, ou seja, um processo doloroso. E uma reforma, muitas vezes, pode ser uma coisa simples, mas também pode envolver destruir. Às vezes vai ser necessário derrubar uma parede para erguer outra. Às vezes Deus precisa derrubar uma coisa na sua vida para erguer outra no lugar. Talvez hoje Deus precise te machucar para lá no futuro te colocar onde Ele quer. Para lá no futuro te entregar o projeto pronto, que desde a fundação do mundo Ele preparou. E cabe a nós confiar no projeto desse profissional chamado Jesus. Mas sabe, amados, tem mais uma coisa que nós temos que pensar. Não basta somente estruturar uma vida, estruturar uma casa. Existe a necessidade de pensar bem aonde ela há de ser estruturada. Existe uma necessidade de entender aonde essa casa vai ser feita. Mas o problema é que muitos de nós somos imprudentes, querendo edificar casa onde não é feito para edificar casa, querendo edificar as nossas vidas aonde não é para ser edificado, querendo construir palácios em terrenos que não são firmes. E nessa parábola Jesus vai dizer que haviam dois homens, um prudente e um imprudente. Um constrói a sua casa sobre a areia, outro constrói a sua casa sobre a rocha. E nessa história, quem são aqueles que edificam a sua casa em cada lugar? Jesus vai dizer: aquele que ouve as minhas palavras e as ignora, as não pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, imprudente, que edifica a sua casa sobre areia. Sabe o que é uma pessoa que edifica a casa sobre areia? Não só falando de desobediência ao Senhor, mas também falamos de impaciência, falta de planejamento. Falamos de um imprudente que está tão preocupado em erguer a casa que não se preocupa com a base. Uma pessoa que está tão preocupada em erguer a sua vida, em estruturar a sua vida, que não se preocupa com a sua base. E sabe qual que é o mais triste? É que quando pensamos no propósito do Evangelho de Cristo, às vezes pensamos que essas pessoas que estruturam suas vidas onde não é para ser estruturadas são os que estão fora da igreja. Mas o triste é hoje pensar que muitos estão dentro da igreja, estruturando suas vidas aonde não devem. Muitos estão dentro da igreja com aparência bonita, entrando numa igreja de terno e gravata, dando glória a Deus e aleluia, fazendo todos pensarem que são cheios do Espírito Santo. Mas quando se para observar a base, percebe que aquela casa, aquela vida não está em bom lugar. Muitos estão dentro da igreja, com suas vidas edificadas sobre a areia, com suas casas edificadas sobre a areia. Mas nós muitas vezes, com olhos humanos, olhamos somente para a casa estruturada, olhamos somente para aquilo que aparece. Quem vai ficar olhando para o chão? Quem vai ficar olhando para a base? Olhamos para aquela linda casa que foi estruturada, olhamos para a vida que aquela pessoa fez. Às vezes até reclamamos com Deus, olhamos para alguém que está no mundo e vemos essa pessoa desfrutando de prazeres, desfrutando de riquezas, desfrutando de uma vida que parece ser 1000 vezes
melhor do que a nossa. Olhamos para quem está no mundo e muitas vezes pensamos assim: caraca, se Jesus disse que a minha vida é uma casa, daquele ali é um palácio. Se a minha vida é uma casa, aquilo ali é uma mansão. Mas deixa eu te contar uma coisa: de que vale um palácio estruturado em cima de areia? De que vale um palácio estruturado em cima de areia? Jesus vai dizer: bateram os ventos, correram os rios, veio a tempestade, e aquela casa, edificada sobre a areia, pouco a pouco teve sua base removida. E após a remoção da base, a casa cai. E a palavra não diz somente que ela caiu, a palavra diz: ela caiu e foi grande a sua queda. Existem pessoas hoje achando que estão com suas vidas corretas, olhando somente para si mesmos e falando assim: minha vida está muito boa, eu sou alguém muito correto, eu sou incrível, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas no dia da tempestade, no dia da dificuldade, essas pessoas não têm base para suportar o que vem. Essas pessoas não têm base para permanecer de pé até o fim. E aquele palácio lindo e maravilhoso vai ao chão no piscar de olhos, pois sua base não era firme. Mas e quanto a nós? Nós que ouvimos as palavras do Cristo, nós que não ignoramos a sã doutrina do Senhor, nós que ouvimos essas palavras e as praticamos, com o que somos comparados? Somos comparados a homem prudente, que edificou uma casa sobre a rocha. Somos comparados àquele que talvez não tenha a melhor casa, não tenha a casa mais chamativa, não tenha a casa mais bonita, mas temos uma casa firme edificada sobre a rocha. Talvez a sua vida hoje não pareça nada aos olhos de quem vê de fora. Talvez hoje você mesmo olhe para si e diga: eu não sou nada, eu não sou capaz de nada, eu não presto, eu não tenho capacidade de fazer nada certo nessa minha vida, eu sou um lixo. Talvez por algum momento Satanás já tenha sussurrado no seu ouvido e falado: você está vivo por quê ainda? Tira logo essa tua vida, você não presta para nada. Mas quando você está em Cristo, não importa o quão mirradinha seja a sua casa, a base é inabalável. Quando você está em Cristo, não importa o quão ruim pareça a sua vida, a base é inabalável. E quando a base fica intacta, a casa também fica intacta. Agora veja um ponto interessante. Quando nós vamos olhar para o que as duas casas enfrentaram, você vai contando aí. A casa sobre a areia passou pelo vento. A casa sobre a rocha também passou pelo vento. A casa sobre a areia sofreu com os rios. A casa sobre a rocha também sofreu com os rios. A casa sobre a areia sofreu com chuva. A casa sobre a rocha também sofreu com chuva. Sinto lhe dizer, mas servir a Jesus Cristo não te priva de passar dificuldades. O que eu mais queria nessa vida era subir no altar e dizer assim: cara, serve a Jesus que é só vitória. Serve a Jesus que é só maravilha. Serve a Jesus que você não vai ter mais problema na tua vida. Eu queria, meu sonho subir no púlpito e falar isso, cara. Pô, imagina que maravilha. Ia lotar a igreja no instante. Mas eu não posso falar isso. Eu estaria mentindo para cada um de vocês. Servir a Cristo não te priva de passar dificuldade. Servir a Jesus não te priva do problema financeiro. Servir a Jesus não te priva de pessoas te julgarem. Servir a Jesus não te priva de pessoas lhe odiarem. Servir a Jesus não te priva de muitas vezes ter que chorar. Servir a Jesus não vai te privar de perder o que você ama. Mas servir a Jesus te dá uma garantia:
Servir a Jesus te garante estar de pé ao fim da dificuldade. As duas casas da parábola passam pela mesma coisa. As duas casas enfrentam tempestade, as duas casas enfrentam vento, as duas casas enfrentam os rios. E ao fim de tudo, uma está ao chão e a outra está de pé, pois era edificada sobre a rocha. Esse evangelho, ele é doloroso. Sinto em te dizer. Paulo, quando escreve a Timóteo, faz um convite: Timóteo, vem sofrer comigo. O evangelho de Cristo é sofrido, mas o evangelho de Cristo é garantia de vitória no final de todo o sofrimento. O evangelho de Cristo é garantia de recompensa ao fim do sofrimento. O evangelho de Cristo é garantia de que ao fim da tempestade a casa estará de pé. Porque a rocha permanece de pé. O que segura a casa não é a própria estrutura. O que segura a casa não são suas lindas paredes. O que segura a casa, meu Deus, não é sua beleza, não é seu tamanho. O que segura a casa é a rocha. Se nessa noite você entrou aqui de alguma forma pensando que você tem mantido a sua vida de pé, que você tem mantido a sua casa de pé, deixa eu te contar um segredinho: não foi você não, foi a rocha. Nunca foi você, foi a rocha. Porque se a rocha não fosse inabalável, você já estava no chão. Foi Cristo todas as vezes. Aquele livramento foi Jesus. A porta que se abriu foi Jesus. A situação que parecia impossível e se resolveu foi Jesus. E aí você vem e me pergunta assim: pregador, mas deixa eu ver se eu entendi. Vamos fazer a conta das vantagens. Você está dizendo que eu vou vir para a igreja, que eu vou negar a mim mesmo, que eu vou fazer um monte de coisa. Se bobear, eu vou sair rodando no meio da igreja igual doido assim, ó, dando glória a Deus, aleluia. E Deus não vai me privar da dificuldade? Por que Deus não vai me privar da dificuldade? Todo deserto é um testemunho para que um dia, lá na frente, você diga: venha comigo, vem conhecer a rocha inabalável chamada Jesus Cristo. Toda dificuldade que você passa e que te apontam e falam assim: é impossível, você não sai dessa. É impossível, você não resolve. É impossível, não tem como, você está perdido. Esses mesmos que disseram é impossível, um dia ainda vou ter que olhar para você e falar: qual foi o segredo? O que você fez? Como é que você saiu do que era impossível? Como é que você resolveu aquela situação? Você não tinha saída, você olhou para todos os lados e não viu saída. O que você fez? Pois é, olhei para todos os lados, mas ao olhar para os lados e não ver nada, eu olhei para cima e achei a rocha inabalável chamada Cristo Jesus. Glória a Deus. E é nessas horas que, ao invés de ficar com uma cara de deboche com quem falou mal de você, com quem disse que é impossível, é nessa hora que você tem que cumprir o mandamento e amar o teu inimigo e falar assim: olha, você nunca acreditou em mim, mas eu quero te fazer um convite. Agora que você viu o milagre que foi feito na minha vida, eu quero te convidar a vir para a igreja comigo e conhecer essa rocha. Eu quero te convidar a vir para a igreja comigo e conhecer esse Jesus, esse arquiteto que desde a fundação do mundo planejou a minha vida, que desde a fundação do mundo me deu um chamado, que desde o ventre de minha mãe me deu por profeta as nações, que desde sempre vem cuidando de mim, o Deus que não me livrou da provação, mas me livrou em meio à provação. O Deus que não me impediu de entrar na fornalha, mas me livrou dentro da fornalha, pois Ele era o quarto homem lá dentro. Agora, um detalhe que eu quero ressaltar nesse texto, antes de terminar. Gente, eu vou passar um pouquinho do horário, talvez. Vocês me dão mais 5 minutinhos? Quem dá 5 minutinhos, levanta a mão aí, por favor. 5, 10, 15, 20, 30, maravilha. 30 minutinhos. Amados, esse texto, essa parábola é citada 2 vezes na Bíblia: Evangelho de Mateus e Evangelho de Lucas.
Mas Lucas, ao contrário de Mateus, ressalta um detalhe a mais. Mateus diz: o homem prudente edificou a sua casa sobre a rocha. Lucas diz: o homem prudente achou uma rocha e, cavando profundo alicerce, edificou a sua casa sobre a rocha. Estar em cima da rocha dá segurança, mas a verdadeira certeza é só para quem tem alicerce profundo. É só para quem busca profundidade. Um relacionamento superficial com Cristo te garante muita coisa, mas as verdadeiras maravilhas do Altíssimo você só conhece quando você busca profundidade. A verdadeira glória de Deus você só conhece na profundidade, você só conhece no íntimo, você só conhece quando você rasga o seu coração. A verdadeira glória de Deus, as verdadeiras maravilhas, você só conhece quando você chega naquele teu quarto e faz o que está em Mateus 6, versículo 6. Quando você entra no teu quarto, você fecha a tua porta, você dobra os teus joelhos e você se rasga e você diz: Senhor, eu sou teu. Senhor, eu não sou nada sem ti. Senhor, a minha vida está estruturada, a casa está estruturada, mas Senhor, se eu não tiver com um alicerce profundo na rocha, ai de mim, Senhor. O que será de mim se eu não estiver alicerçado em ti? O que será de mim se o Senhor não me fortificar? O que acontecerá comigo se a tempestade vier e eu não estiver com a minha vida alicerçada a Ti, Jesus? É isso que Deus quer de ti. Buscar profundidade é difícil. Imagina cavar um alicerce na rocha, Cavão. Imagina o esforço. Ainda mais naquela época que não tinha maquinário. Imagina ficar horas e horas batendo na rocha até furar para poder botar um alicerce ali. Intimidade com Deus se conquista com esforço. Profundidade no relacionamento com Cristo se conquista com esforço. Mas depois que se conquista a intimidade, o resto vem com facilidade. Esforça-te para andar segundo os caminhos de Deus. Esforça-te para andar segundo a sua palavra. Esforça-te para ter profundidade no relacionamento. Esforça-te para ter intimidade. E você verá a facilidade que todo o resto acontecerá. Buscai primeiro o reino, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Quando você busca profundidade, o resto é resto. Quando você busca relacionamento, o resto é resto. Quando você busca intimidade, o resto é resto. Quando o alicerce está profundo na rocha, a estrutura da casa em geral não faz mais diferença. A beleza da casa não faz diferença. O tamanho da casa não faz diferença. Porque independente do que vier, aquela casa permanece de pé. Independente da tempestade, independente da provação. Eu não conheço você, mas uma coisa eu afirmo com certeza: alguma coisa você está passando. Eu não conheço os teus problemas. Isso nem é na minha conta. Mas eu tenho certeza que nem em todas as situações da sua vida as coisas estão fáceis. Infelizmente, nesse mundo a gente ainda tem muito problema para resolver até o Senhor voltar. Eu não sei a dificuldade que você passa. Eu não sei o problema que você passa. E eu sequer sei o quão impossível ele é. Mas eu tenho um Deus, o qual para ele nada é impossível. Há uma rocha que não se abala independente da força do vento. Há uma rocha que não se abala independente da força das águas. Há uma rocha que não se abala independente da tempestade que vier. E essa rocha se chama Cristo Jesus.
E se você ainda não tem relacionamento com essa rocha, você tem a oportunidade hoje. Eu não posso te garantir uma segunda chance, mas eu posso garantir que hoje você tem a chance de cavar no profundo alicerce. Hoje você tem a chance de tirar essa tua estrutura da areia e colocar a sua casa sobre a rocha, colocar a sua vida em Jesus, colocar a sua alma ligada ao Altíssimo, usar essa ponte chamada Jesus Cristo que nos leva diretamente a Deus. Porque pela sua graça nós somos salvos, pela sua misericórdia nós podemos conhecer ao Pai, pela sua misericórdia, pelo seu sacrifício ali na cruz. Hoje temos o direito de, através de Jesus, alcançar a Deus e conhecer os seus mistérios, conhecer a profundidade. Paulo vai dizer: ó profundidade das riquezas de Deus, quão insondáveis teus juízos, teus caminhos. Você quer conhecer as maravilhas do Altíssimo? Você quer conhecer as grandes coisas que Jesus tem a fazer na sua vida? Então saia do relacionamento superficial. Talvez você já esteja firmado na rocha, mas está na hora de você sair da superfície e começar a fazer um alicerce profundo nessa rocha. Está na hora de você sair da superfície. Está na hora de você buscar um relacionamento mais profundo. Está na hora de deixar de ser crente e virar cristão. Está na hora de apenas experimentar, se entregar, se abrir. Chega de assistir o culto, como foi dito aqui mais cedo. Comece a fazer o seu culto. Aí onde você está mesmo. Eu não vou me estender muito mais não. O Ministério de Louvor vai estar cantando. Eu gostaria que enquanto eles cantarem, você abrisse o seu coração a Jesus. Que nesse momento você largue de uma vez esse relacionamento superficial. Você largue de uma vez esse relacionamentozinho simples. É hora de aprender a amar a Jesus. É hora de aprender a ser cheio do Espírito Santo. Não só ficar no raso, mergulhar na presença do Senhor. Ser cheio da presença dEle. Feche os teus olhos. Abra o teu coração. Se abra. Deixe com que esse fogo consumidor venha. E diga assim: Jesus, eu quero a minha vida sobre a rocha hoje. Jesus, eu quero o meu profundo alicerce nessa rocha. Senhor, por muito tempo eu ouvi falar de Ti, mas hoje quero Te conhecer. Por muito tempo, Senhor, eu até criei na Sua palavra, mas hoje eu quero buscar intimidade contigo. Senhor, derrama sobre a Tua igreja uma unção nessa noite. Espírito Santo de Deus, venha com o Teu fogo. Espírito Santo de Deus, abre os céus nessa noite. Que para a honra e para a glória do Teu santo nome, aquele que não Te conhece, venha Te conhecer. E aquele que já tem intimidade contigo, aquele que já tem relacionamento contigo, que nessa noite possa aprofundar o relacionamento. Senhor, abra os céus. Desça aqui nessa noite, Espírito Santo de Deus, por Sua graça e misericórdia. Não somos merecedores, jamais fomos, Senhor. Destituídos fomos de Tua glória, da Tua graça. Mas hoje, Senhor, Te imploramos. Vem sobre nós, Espírito de Deus. Aleluia! Se há alguém aqui nessa noite que ainda não se entregou a essa rocha, se há alguém nessa noite que ainda não se entregou a esse Jesus, vem aqui na frente nessa noite.
Se você ainda não iniciou esse relacionamento, se você ainda não se colocou diante de Jesus, se você ainda não edificou a sua casa sobre essa rocha inabalável, eu te convido, a noite é essa. Não tenha medo, não tenha vergonha. E se porventura um dia você já tomou essa decisão, mas hoje você quer retornar, se em algum momento você perdeu essa conexão, se em algum momento você deixou que a sua casa caísse, se em algum momento você largou tudo, eu te convido de volta. Ainda há esperança, ainda há uma segunda chance. Aleluia. A tua santidade. Assim tu me mantém apaixonado por ti. Assim tu mantém o amor que arde em mim. Assim até os passos. Você pode se colocar de pé nessa noite? Você pode gastar mais um pouquinho da sua energia para declarar o quanto esse Deus é maravilhoso na sua vida. Oh, aleluia! Assim tu me mantém apaixonado por ti. Assim tu mantém o amor que arde em mim. Aleluia! Assim até os passos. Faça do louvor a sua oração nesse momento. Pois que hoje me tocas, amanhã eu preciso do seu toque de novo, e de novo, e de novo. Pois se hoje me tocas, amanhã eu preciso do seu toque de novo, e de novo, e de novo. Isso é um relacionamento, isso é amor. Dizer que amanhã eu preciso de novo e de novo é dizer: Jesus, eu já não vivo sem você. Jesus, eu já não vivo sem estar firmado na rocha. Jesus, eu já não sou mais capaz de viver sozinho. É dizer: Jesus, todo santo dia a minha vida é sua. Isso é profundidade. Isso é intimidade. E é essa intimidade que te apresentará a glória de Deus. É essa intimidade, é essa profundidade que te apresentará as maravilhas que Cristo tem para ti. É essa profundidade que fará você entender qual é o projeto desse arquiteto maravilhoso chamado Jesus. É o que fará você entender aquilo para o qual Ele te criou. É o que fará você entender o porquê, o para quê. Tudo o que aconteceu na sua vida e vai acontecer só ganha sentido, só começa a aparecer algo que faz sentido quando você se firma na rocha inabalável chamada Cristo Jesus.